Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Se você não está com a sua Bíblia, pode nos acompanhar pela projeção. Já está aqui? Amém. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. A igreja pode repetir o verso 13 comigo? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Aleluias. Queridos, eu trouxe como título de hoje a essência do amor. Mas antes disso, curva sua cabeça. Senhor meu Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, eu clamo pela Tua misericórdia neste momento. Eu clamo pelo derramar do Teu amor, pelo derramar da Tua unção. Pai, livra-me de ser pedra de tropeço aos meus irmãos. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um, conforme a Tua vontade. E que o Teu nome, e somente o Teu nome, Senhor, venha a ser engrandecido em meio à Tua casa. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, hoje não será propriamente um estudo. Hoje eu convido os irmãos a fazerem uma reflexão em relação a isso que nós chamamos de amor. E nessa manhã nós somos convidados a mergulhar nas profundezas do amor divino. Conforme está escrito lá em 1 Coríntios 13, 1, como novas criaturas que nós nos tornamos, somos inspirados pelo fogo do Espírito Santo que habita em nós. E que nessa manhã, este mesmo fogo, ele possa acender em nossos corações o amor que transforma as nossas vidas e nos une como uma comunidade de fé em Cristo Jesus. Mas eu te convido a pensar sobre o que é o amor. A gente fala muito na igreja sobre amor. Concordam comigo? A gente canta amor, a gente fala sobre amor, a gente diz sobre o amor.
A gente vê nas redes sociais as pessoas falando em amor o tempo todo. A gente vê falando em pais amarem filhos, esposas amarem esposas, filhos amarem pais, amigos amarem amigos e etc. Só que eu quero te chamar a atenção para uma coisa nesse momento. Uma coisa muito simples. Eu estava fazendo uns estudos no curso de teologia e algumas coisas me chamaram a atenção. Eu até brincava com uma irmã esses dias, Júlio, eu falava assim, eu sou um ignorante. Eu achava que sabia de alguma coisa e ia descobrir que eu não sei de nada. E uma coisa interessante, meus irmãos, é que o conceito de amor que nós temos hoje, ele é deturpado. Ele não é verdadeiro. Ele é um conceito míope. O conceito de amor que nós temos hoje, ele nasce lá no século, do final do século XV, início do século XVI e meados do século XVII, com o iluminismo. Ele é um conceito que busca tirar Deus do centro e colocar o homem. E aí nós seguimos na história, e o amor que nós conhecemos, o amor que nós falamos, o amor que nós entendemos hoje, ele é um amor que eu chamo de amor shakespeariano. Um amor que nasce lá com William Shakespeare, no século XVI, com Hamlet, Romeu e Julieta, Macbeth. É um amor utópico, um amor que não vê a verdade e que almeja coisas que não são de fato verdadeiras. Um amor trágico, um amor que dói. E aí a gente avança mais um pouquinho, a gente vê esse conceito de amor continuando a ser deturpado. E aí a Graceli, que é psicóloga, ela pode falar, a gente vê um rapazinho lá no século XX, chamado Sigmund Freud. E ele pega todo o conceito de amor verdadeiro, antigo, e transforma isso através da psicanálise. Ele deu uma contribuição muito boa para a humanidade através da psicanálise, o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Mas em contrapartida ele ignora as coisas do espírito. Porque ele leva todo o conceito que nós chamamos de amor a um conceito de coisas reprimidas, impulsos sexuais reprimidos na primeira infância. E ele trata tudo através desse prisma. E aí a gente chega no início do século XX com Freud, e no meio do século XX a gente traz um amor chamado de amor hollywoodiano, que é o amor que nós conhecemos hoje, que é o amor que nós achamos que praticamos, que é o amor que nós ensinamos aos nossos filhos. E é o amor que nós achamos que praticamos, que é esse amor idealizado, essa coisa de filme. Os irmãos já viram essa coisa de filme? Aquele amor que eu tenho que ser feliz e sorridente o tempo todo, aquela coisa utópica. E é por isso que muitas pessoas não entendem o amor. Porque quando elas olham para o amor, elas olham para uma coisa falsa, uma coisa que não é verdadeira, uma coisa que não é o amor de Deus. E aí quando a gente olha aqui para o texto de 1 Coríntios 13, a gente fica sem entender que amor é esse. Aí muitas pessoas falam, mas esse amor é impossível de ser praticado. Não, ele não é impossível. Deus nos ensinou. Só que para praticar esse amor, irmãos, eu não sou de fazer isso, mas eu criei alguns passos aqui. A gente precisa entender algumas coisas. E a primeira dessas coisas que nós precisamos entender é a natureza transcendental do amor. Ficou bonito esse nome, né, Rafael? A natureza transcendental do amor. O que é algo que transcendente? Que transcende? É aquilo que está além. É aquilo que perpassa o meu simples entendimento. É aquilo que não está resignado só à minha vontade. E aí quando a gente vê isso, o amor ele é a virtude suprema que permeia todas as áreas da vida. Irmãos, quando nós falamos em todas as áreas, é literal. Todas as áreas da vida. Se o irmão vem aqui e me serve uma água sem amor,
é melhor que ele não sirva. Porque ele vai estar pecando contra Deus. E isso é a natureza transcendental do amor. Sabe, muitas vezes a gente não entende isso. Como nos ensinam grandes teólogos ao longo da história da igreja, Agostinho, um renomado teólogo da igreja primitiva, nos exorta dizendo: ama e faz o que quiseres. Essa afirmação revela uma verdade profunda. Quando o amor de Deus habita em nós, nossas ações são transformadas por esse amor divino. Irmãos, mas como assim Agostinho diz ama e faz o que quiseres? Se o meu coração for cheio de amor, aquilo que eu querer fazer vai ser algo repleto de bondade e misericórdia. Nunca vai ser algo egoísta. Nunca. Sempre vai ser algo repleto da graça de Deus. Sempre. Não vai ser algo pesado. Não vai ser algo doloroso. Sabe quando 1 Coríntios 13 fala: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me adianta? É disso que está falando. Sabe, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso me sacrificar. Se não for por amor, de verdade, não serve. Não serve. Sabe quando você vem trazer a sua oferta aqui no gasofilácio? Irmãos, eu amo ver criança ofertando. Eu amo. Sabe por quê? Porque esses dias eu vi a Linda aqui. Ela veio toda felizinha, sorridente e colocou a ofertinha dela e ela saiu. Joia! Ofertei. Gente, assim, aí a gente fala assim, é só uma criança. Não, irmãos, não é só uma criança, não. Muitas vezes é isso que falta na gente. Esse amor, sabe? Essa vontade, esse desejo de estar, de participar, de cooperar, de agregar ao corpo de Cristo de forma tão profunda. Isso demonstra amor. Sabe, e é por isso que o Senhor Jesus, Ele fala: vinde a minhas criancinhas, pois... Não, eu não ouvi, igreja, pois... Irmãos, delas é o reino dos céus. O Senhor não quer que a gente saia como criança, viu? Igual os meninos da Renata, sai ali, cai, machuca a testa e tal. Não, o Senhor não quer que a gente faça isso. Mas eu amo ver eles fazendo isso. Amo ver eles fazendo isso. Mas o Senhor quer que a gente seja verdadeiro dessa forma. Sabe, uma coisa que a gente aprende nisso aqui, ontem eu comentava, nós fomos fazer uma visita lá na casa da minha prima, e nós conversando na mesa e eu comentando sobre isso, falei, gente, nós temos que aprender uma coisa, uma palavrinha mágica. Sabem qual é? Não. Essa palavrinha é mágica. Sabe por quê? Não faça uma coisa só para agradar e fique contrariado. Porque se você fizer e o seu coração ficar mal, é melhor que você não faça. Diga não. Mas não precisa ser grosseiro. Mas diga não. Às vezes o não, ele vai fazer a outra pessoa entender. Mas diga não. O não, ele é uma palavrinha mágica na vida da gente. Mas não guarde o seu sim também. O seu sim deve estar fácil. Os irmãos estão me entendendo? Amém ou não amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, esse amor que nos impulsiona a amar uns aos outros como Cristo nos amou. Lembram o texto que o Júlio leu aqui no início? Porque Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas que tenha vida eterna. De fato, o amor é o fio condutor que nos liga ao coração de Deus. Jesus, em sua sabedoria e amor infinito, nos ensinou em João 13:34. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis
uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Irmãos, eu acho que esse é o mandamento mais difícil do mundo. Esses dias eu vi o Robson pregando aqui, eu quase levantei para bater palmas. Sabe, quando ele falou assim, sabe aquela pessoa que você queria que ela tivesse da pior forma possível, você tem que amar ela, que a Bíblia manda. Sabe? E aí eu não vou plagiar não, viu, irmão? Mas e ele foi falando e citando, e eu falei, gente, é isso que a Bíblia ensina. O amor, irmãos, ele não é condicional, ele é mandamento. Ah, eu não vou amar. Ultimamente o pessoal está muito nessa polarização política, né? Ah, eu não vou amar só a pessoa que é do meu partido ou do meu político de estimação. Você tem que amar o outro também. Ah, mas e se o outro estiver errado? Continua tendo que amar ele. É mandamento de Deus. Deus não manda você odiar ninguém. Irmãos, a Bíblia manda a gente odiar alguém? Manda? A Bíblia manda a gente amar. Não importa quem, você tem que amar. Ah, mas e o pior bandido do mundo, aquele que fez um monte de coisa? Pois é, né? O que a Bíblia fala? Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, imaginem se Jesus Cristo tivesse o olhar da nossa justiça. Será que algum de nós estaria aqui? Nós somos as piores pessoas do mundo. Tudo que nós merecemos é o inferno. Mas pelo amor e pela graça de Deus, o Senhor me resgata e resgata você. Irmãos, nós temos que aprender isso, sabe? Esse amor. E segundo, o amor como fundamento do ser. O amor não é apenas uma ação que realizamos, mas é a própria essência do nosso ser. Queridos, quem aqui foi no retiro? Eu estava lá na mesa sentado com o pastor, nossa, me fugiu o nome, Júlio? Alain Brizotti, sentado com o pastor Alain Brizotti, conversando com ele. E aí a gente conversando, ele é psicanalista também. É do seu clube, Graceli. E aí a gente conversando sobre essa questão de amor e conversando sobre o que é o amor. E ele falou assim, irmão, amor não é um sentimento, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Amor não é sentimento. Sentimento é paixão, é desejo, é dor. Amor é atitude. Amor é quando você não quer, quando você está com raiva, mas você toma uma atitude, fala, eu vou amar. Sabe quando o filho pisa na bola com o pai, já aconteceu isso lá na sua casa, Robson? O Lucas é quase santo, né, Lucas? Quando o filho pisa na bola com o pai está tiririca da vida, mas o pai vai lá e dá um abraço no filho. É atitude. Ou às vezes o pai corrige, mas o pai corrige com o olho cheio d'água. Acho que nunca aconteceu isso lá, né, Robson? Nunca, né? O pai corrige com o olho cheio d'água. E depois o pai fica assim, aí vai lá, quando passa um tempo, vai lá e dá aquele abraço. E tenta ensinar. Irmãos, amor é atitude. Amor não é sentimento, é atitude. Você não sente amor, você decide amor. É impossível sentir amor. O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário não foi um sentimento, foi o quê? Foi uma ação, foi uma atitude. Não foi um sentimento, queridos, foi uma ação. Ele morreu na cruz. Por mim e por você. Foi uma atitude. Amor não é sentimento, é atitude. E nós temos que colocar isso no nosso coração. Ao contrário do que a Netflix da vida fala, as Amazon, as internet fala, que o amor é aquela coisa romantizada de Hollywood, não sei o quê. Amor não é sentimento, amor é atitude.
E aí, quando nos rendemos ao amor divino, abrimos espaço para que ele se manifeste em todas as áreas de nossa vida. Karl Barth, renomado teólogo do século XX, afirmou: o amor de Deus é o amor que ama o amor. Nossa, o amor que ama o amor. Irmãos, vocês conseguem compreender isso? O amor de Deus é a atitude de amar a atitude de amar. É isso. É atitude. Sabe quando a gente chega lá na porta e muitas vezes o irmão do Boas-Vindas está distraído e não pega a mão, a gente fala, nossa, eu não volto nessa igreja nunca mais. Mas aí a sua atitude é de quê? Ô irmão, bom dia. Você não me viu, mas eu te vi. Deixa eu te dar um abraço aqui. É atitude. Amor é atitude. É através desse amor que encontramos propósito, significado e plenitude. Queridos, quando eu leio isso aqui, quando eu vejo isso aqui, eu lembro de Dietrich Bonhoeffer. Já ouviram falar nesse homem? O nome é difícil, né? Ele era alemão, viu, gente? Não sou eu que estou falando enrolado, não. Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um teólogo da igreja confessionista alemã na Segunda Guerra Mundial, filiado ao Partido Nazista. Ele foi filiado ao Partido Nazista antes do Partido Nazista começar a fazer as atrocidades que começou. Porque o Partido Nazista, irmãos, era um partido bom. O nome do partido era Partido Social dos Trabalhadores Alemães. E aí, o que acontece? Quando ele viu todas aquelas atrocidades e perseguições aos judeus, ele começou a pegar crianças e pessoas mais jovens, porque os mais velhos não podiam, porque os nazistas não permitiam. E levar para a sua fábrica para supostamente trabalhar como escravos. E Bonhoeffer usou a sua influência para tirar mais de 3.000 jovens da Alemanha nazista. Ele salvou mais de 3.000 vidas. Por final, a SS nazista descobriu. E ele foi enviado para um campo de concentração e morreu junto com algumas pessoas que ele tentou salvar na câmara de gás. Irmãos, isso é amor. É atitude. Aquele homem não precisava fazer isso. Ele jamais ia morrer se ele não tivesse feito aquilo. Mas ele teve uma atitude de amor. Amor é atitude. E aí lá em Mateus 22, 37 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar é a essência do nosso relacionamento com Deus e a base para a nossa identidade de propósito. Sabe o que o Júlio falou aqui agorinha? Sabe quando eu estou cansado, um monte de coisa, não quero vir na oração, não quero vir no culto, mas mesmo assim eu venho? É uma atitude. O Rafael, eu liguei para ele esses dias, não me lembro o dia. Rafael, como é que você está? Ele estava na correria, eu percebi que ele estava na correria. Irmão, não estou aqui, mas vou dar um jeito, vou estar lá. Sabe? Eu achei tão legal, porque ele poderia falar assim, irmão, eu estou na correria aqui, não vai dar meu trabalho, não sei o quê, e esposa, filha pequena, e cachorro, papagaio, periquito, e não sei o quê. Poderia? Ele tinha todo o direito? Seria justo? Seria. Mas qual foi a atitude? De amor. Amor a Deus. Amor é atitude. E aqui, queridos, o terceiro, o paradoxo do amor. O amor também ele é um paradoxo, porque ele nos desafia. O amor, por sua natureza, é um paradoxo. Ele é capaz de nos fortalecer e, ao mesmo tempo, nos tornar vulneráveis. Queridos, o amor ele te torna uma fortaleza, mas, ao mesmo tempo, ele te torna uma gelatina. Porque a pessoa que ama, ela não pode ser dura. Não tem como você amar com dureza. Não tem como amar alguém dando socos nela. Não tem como. Você tem que amar sendo gentil.
Amar é se entregar, é abrir mão do controle e confiar no outro. Sabe quando a gente fala assim, aquela pessoa me traiu, aquela pessoa mentiu para mim, mas eu sou cristão, eu confio em Deus e eu vou continuar sendo irmão daquela pessoa e não vou virar as costas para ela. A dor vai passar da traição? Dificilmente, a não ser que você tenha amnésia. Sabe, algumas pessoas falam, passa, não sei o quê. Irmãos, a não ser que você tenha amnésia ou Alzheimer, não. Não passa. Não tem como você esquecer uma dor. A Graceli pode falar muito disso muito bem. As dores, elas ficam marcadas, elas são cicatrizes, elas não passam. Não tem como você esquecer. Só que o que você vai fazer? Você vai deixar de olhar para a dor e vai olhar para Deus. E vai tomar a atitude de amar. Amar é se entregar, é abrir mão do controle e confiar no outro. O Robson falou isso aqui esses dias sobre perdão, né, Robson? Gente, parece até que eu estou copiando as pregações do Robson, né? Jesus. É um chamado para uma vida de renúncia e sacrifício, onde encontramos verdadeira liberdade ao perdermos a nós mesmos no serviço ao próximo. E é de fato, queridos, servir ao próximo é abrir mão de você. É abrir mão do que você é. É abrir mão da sua autonomia, do que você pensa, do que você acha certo. Servir ao próximo é isso, é o que Jesus nos ensinou. E lá em João 12, 25 diz, aquele que ama a sua vida, perdê-la. E aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Queridos, isso está escrito na Bíblia. Aquele que ama a sua vida, perdê-la. Esses dias eu estava conversando com um irmão aqui na igreja, o irmão falando, porque em tal igreja fulano de tal é assim, porque fulano de tal faz coisa assim. Irmãos, quando eu vi, eu soltei no automático. Sabe quando a gente solta uma coisa no automático? Já viu, Rafael? Falei, irmão, só toma cuidado com uma coisa. O diabo já faz esse papel e você está querendo tomar o serviço dele. Esse papel é do diabo, não é seu. Seu papel é de servir a Cristo. O papel de julgar o que o outro faz. O papel de dizer se o outro está errado. O papel de ponderar se o outro é cristão ou se não é seu. O diabo já faz isso, viu? Toma cuidado. Quando eu vi, eu falei. Eu soltei. Sabe quando a gente solta uma coisa assim no automático, Julião? Quando eu vi, saiu. Aí logo em seguida eu percebi que eu falei, irmão, mas assim, não leva mal não, foi sem querer, me perdoa e tal. Graças a Deus que o irmão não ficou bravo comigo. Mas, irmão, o diabo já faz isso. A gente não precisa fazer. A gente não precisa julgar. A gente não precisa ficar ponderando o que o outro faz. O diabo já faz. E faz muito bem. O amor verdadeiro envolve renúncia de si mesmo. É através dessa entrega que encontramos a verdadeira vida. Sabe, muitas pessoas falam de pessoas que são plenas, pessoas que vivem uma vida de renúncia e tal, falam, pessoas que são exemplos, e aí a gente olha, e aí tem São Francisco de Assis, né? As pessoas olham e tem até nos seminários protestantes como exemplo de cristão verdadeiro, Mahatma Gandhi, dentre outros. Mas olha como foi a vida desses homens. Foi uma vida de verdadeira renúncia. Renúncia de quê? De dinheiro? Não, foi renúncia de vida. Renúncia de vida. Aqueles homens não abriram mão só do que eles achavam certo. Eles abriram mão da própria vida. Olha para o Senhor Jesus. Irmãos, imaginem se Jesus fosse nos julgar no exato momento que ele estivesse na cruz do Calvário. Já pararam para pensar sobre isso? Onde vocês acham que vocês estariam nessa hora? Eu já sei onde eu estaria. Eu já sei o que eu merecia naquela hora. Irã, eu merecia o lago de fogo. Não era nem o inferno, era o lago de fogo. Se Jesus me julgasse na cruz do Calvário, eu mereceria o lago de fogo. Era só isso que eu mereceria.
mas por amor, Ele me resgatou pela minha mão direita e me tirou do lamaçal de pecado. E através da plenitude da sua graça, Ele nos lava com o seu sangue na cruz do Calvário, todos os dias, a mim e a você, e derrama a sua maravilhosa graça sobre a minha vida e sobre a sua vida, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É isso. É isso que é amor. E aí, queridos, a dimensão ética do amor. Quando a gente fala de ética, eu dou aula de ética. Quando a gente fala de ética, a gente fala, o que é ética? Ética é você fazer a coisa certa. Ética é você buscar aquilo que não é inconveniente ao outro. Ética é mesmo quando ninguém está vendo o que você faz, você fazer o que é certo. Mas o amor tem uma dimensão ética, porque muitas pessoas dizem amar, e nós estamos vivendo nessa época, que é aquela famosa época, tem uma pessoa aqui que acabou de sofrer um acidente, você está próximo, cadê? Alguém me empresta um celular, você está próximo, rapidinho, Robson, você está próximo da pessoa que acabou de sofrer um acidente, aí você vai lá, procura, está tudo bem aí, e a pessoa está, ai, ui, ai, no chão lá. Aí você, hashtag, ajudando meu irmão acidentado. Já viram isso? Quem aqui já viu? Ou foi só eu que vi isso? Ou então a pessoa está lá no monte orando, hashtag, na bênção, falando em línguas e profetizando. Queridos, seria cômico se não fosse trágico isso. Queridos, o conceito de ética é fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Nós vivemos num mundo que nós temos que demonstrar às pessoas aquilo que nós não somos. Nós temos que dizer às pessoas aquilo que não fazemos. Nós temos que transmitir uma mensagem que não dizemos. E nós temos que viver uma vida a qual não temos. E nós temos que ter uma felicidade a qual nunca sentimos. Principalmente os nossos jovens, eles sofrem muito com isso. Sofrem demais. Porque eles são bombardeados a todo tempo. E pelo fato de nós, muitas vezes, não ensinarmos o verdadeiro conceito de amor para eles, eles sofrem com isso. Porque o conceito de amor não é o conceito de ser aceito o tempo todo. Não é o conceito de todos baterem palma para você. Não é o conceito de todos sorrirem para você o tempo todo. Não é o conceito de todos estarem te abraçando. O conceito de amor é o conceito de entrega. É o conceito de mesmo que ninguém bata palma, mesmo que ninguém te veja, mesmo que ninguém sorria, mesmo que ninguém te abrace, você se entrega e decide amar. O conceito de amor é esse. E aí, o amor verdadeiro não pode ser dissociado da ética. Ele nos chama a agir de forma justa, a buscar a reconciliação e a promover a dignidade humana. Queridos, quando falamos em dignidade humana, no nosso tempo, o conceito de dignidade ele tem se deturpado. A gente não entende muito bem o que é dignidade mais. Dignidade é o outro concordar comigo. Dignidade é o outro dizer que eu estou certo. Dignidade é o outro sorrir para mim. Queridos, esse não é o conceito. Dignidade é estar focado no alvo. E nós cristãos só temos um alvo, que é Jesus de Nazaré. Esse é o nosso único alvo. Esse é o nosso único foco. Sabe, irmãos, dois ministérios que são bombardeados a todo tempo. É o ministério de louvor e o ministério da palavra. Sabe por quê? Por duas coisas, isso mexe com a dignidade da gente, porque a gente está na frente.
E as pessoas, elas acham que quem está na frente tem que ter uma postura hiper santa. Já está com 3 degraus na escada do céu, não é, Júlia? Assim? 3 degraus, segurando na mão de Jeová já. Queridos, posso contar um segredinho para vocês? Eu sou tão pecador quanto qualquer um de vocês. Na verdade, se brincar, eu sou até mais. Quanto qualquer um de vocês. Mas a diferença é que Deus é misericordioso e Ele derrama a graça dEle sobre mim. Para poder falar com vocês aqui. Para que Ele possa derramar a graça dEle sobre a vida de vocês. Através da palavra dEle. Amém? E aí, Mateus 22:39 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Igreja, quem é o nosso próximo? O meu próximo é o Julião, meu parça? Aquele que eu vou lá na casa dele tomar aquele café maravilhoso que a irmã Tina faz? O meu próximo é o Rafael, camarada, que toca umas músicas bonitas, sabe, disposto a servir, tal, gente boa, sorridente. É o Robson, homem de Deus. O meu próximo é aquela pessoa que me abraça o tempo todo. Quem é o meu próximo? E aquela pessoa que pisa no meu calo? Aquele patrão que me humilha? Aquele funcionário que cozinha o galo no trabalho? Sabe, aquela pessoa que me fecha no trânsito, e aí vai, podemos usar, essas pessoas também são o meu próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essas pessoas também são o meu próximo. O amor ético, ele nos convoca a agir de forma justa, a cuidar dos necessitados, e a promover a reconciliação em um mundo marcado pela injustiça e pela opressão. Queridos, eu acho que, principalmente no nosso país, o contexto de cuidar dos necessitados, ele é muito imperativo. Sabe, vemos muitas pessoas fazendo live, hashtag, um monte de coisa, ajudando o próximo. Mas quantas pessoas de fato ajudam o próximo? Porque uma pessoa que está passando fome, quando eu levo uma cesta básica para ela, ela vai comer aquela cesta básica, não vai? Sim ou não? Mas e depois? Como é que ela vai ficar? E depois, eu vou sumir e nunca mais vou olhar para aquela pessoa? Uma pessoa que está desempregada, eu posso até ofertar na vida dela. Vai ajudar ela? Vai. Mas e depois? Uma pessoa que está no hospital com alguém doente, ele precisa do meu abraço. Ele precisa da minha oração. Mas e depois? É só isso? E o depois? Porque o amor é atitude, é ação. Não basta eu falar que amo, não basta eu falar alguma coisa, sabe? Eu adoro como as pessoas hoje em dia têm um eu te amo fácil. Irmãos, eu te amo deveria ser a frase mais difícil de ser dita. As pessoas hoje em dia têm um eu te amo muito fácil. Mas e depois? A minha esposa hoje, ela postou uma coisa na rede social que eu achei tão bonitinho. Ela postou o seguinte, eu acho que é mais ou menos assim, não sei se eu estou, meu bem, me corrige se eu estiver errado. Ela postou mais ou menos assim, valorize a pessoa que briga com você no sentido de você melhorar. Porque quem não quer ver você bem, elogia até o seu erro. Foi mais ou menos isso, né, meu bem? Queridos, sabe, eu achei isso tão bacana que ela colocou lá na rede social dela.
E de fato é isso. Geralmente a gente não valoriza quem dá bronca na gente. Já observaram isso? A gente só valoriza quem bate nas costas da gente, né? Nossa, você é bacana, você pregou tão bem. Irmão. Mas quando aquele irmão vê, quando o Robson chega em mim e fala assim, irmão, sabe aquele negócio que você falou? É bobagem. Fala aquilo mais não, irmão. Misericórdia. Você é homem de Deus, fala aquilo mais não. Bobagem. Aí, o Robson não podia me falar aquilo. Nossa, doeu tanto. Ai, meu Deus. Queridos, nós temos que valorizar aquela pessoa que muitas vezes aponta o nosso erro no sentido da gente melhorar. Vocês já viram como é que a maioria das pessoas são dentro de casa? A maioria das pessoas sorri para os de fora, são gentis, são educados, são bacanas, prestativos com as pessoas de fora, mas dentro de casa, algumas pessoas são grosseiras, briguentas, marrentas, não prestativas e etc. Por quê? Querido, o copo de cristal, a melhor xícara de café, o melhor bolo, o melhor doce, tem que ser para aquela pessoa que está todo dia do seu lado. Para aquela pessoa que quando você erra, ela te estende a mão e te ajuda a consertar. Aquela pessoa que te vê esporadicamente pode tomar no copo como é que fala? No copo de extrato. Pode tomar no copo de extrato, não tem problema não. Ah, mas nossa, copo de extrato. Tem problema não. Sabe por quê? Porque a pessoa que está todo dia junto com você, que conhece todos os seus erros, que suporta todos os seus erros, mas aponta os seus erros numa atitude de amor, essa pessoa merece ser valorizada. Mais do que qualquer outra. Só que as pessoas não fazem isso. Eu não entendi até hoje por quê. Sabe quando o Christian chega lá com aquele caminhão de folha para a Suelen? Valoriza o homem, Suelen. Quantos maridos não gostam de folha? Amém, Christian? E ele vai comprar mais hoje, hein, gente? Glória a Deus. Gente, mas é isso. Amor é isso, é atitude. A gente tem mania de ser gentil com os de fora e grosseiro com os de dentro. Aí tem gente que fala, mas os de dentro a gente pode. Pode não. Pode não. Coisa feia. Não pode não. É com os de dentro que você tem que ser gentil. Os de dentro é que merece o seu carinho. Os de dentro é que merece a sua gentileza, é que merece o seu afago. Os de fora você vê de vez em quando. Sabe por que você é mais gentil com os de fora? Porque o de fora você só abraça às vezes. O de fora, você não repara o seu erro. É por isso que você é mais gentil com eles. Sabe, mas a gente tem que ser gentil com os de dentro. É o de dentro que merece a sua melhor comida. Sabe, o seu melhor. É o de dentro. É o de dentro que merece ouvir a sua palavra de amor. Ah, mas e os de fora? Os de fora também merecem. Só que a gente tem que aprender uma coisa. Não tem como eu querer fazer uma lição de casa fora se eu não fiz a lição de casa dentro. Não tem como eu querer pregar o evangelho fora se eu não preguei o evangelho dentro da minha casa. Não tem como. A gente tem que aprender isso. E aí, queridos, seguindo já para o final. Eu não sei nem como é que está meu horário, que eu não estou olhando aqui no relógio. Como é que está aí, Robson? Já atrasei? Ixi. O amor como caminho para a unidade. O amor tem o poder de unir o que está dividido. Queridos, e de fato, eu sou historiador e eu sou apaixonado na história. Eu não me esqueço de uma noite de Natal na Segunda Guerra Mundial, onde alemães, russos, franceses, eslovenos e americanos pararam a guerra por um dia para comemorar a noite de Natal. Queridos, até eu vejo aquela foto, todas as vezes que eu vejo, meu olho enche de água. Sabe?
O amor, ele tem o poder de unir o que está dividido. E detalhe, o que é o Natal, gente? Para todos os povos cristãos do mundo. Sabe? É a celebração de Cristo. O Natal é a celebração. Eles pararam a guerra. A maior guerra que já existiu na história da humanidade. Eles pararam por um dia para comemorar o Natal. O amor tem o poder de unir o que está dividido. E Deus é amor. Ele transcende as diferenças e nos capacita a enxergar a humanidade como uma família. Quando amamos, estamos construindo pontes, derrubando barreiras que nos separam uns dos outros. É através do amor que podemos experimentar a verdadeira comunhão e unidade. Querido, sabe por que eu amo a Igreja de Nova Vida? Eu me apaixonei pela Igreja de Nova Vida quando eu cheguei aqui. Sabe por quê? Essa igreja, ela sabe amar. Ela sabe amar uns aos outros. Ah, mas de vez em quando? Acontece, irmãos, ninguém é perfeito. Acontece, todo mundo erra, mas a gente se esforça. A gente tenta. A gente se esforça para amar. Eu não esqueço quando eu cheguei aqui nessa igreja. Julião veio aqui nesse corredor e me deu aquele abraço que deu 3 voltas em mim. Irmãos, eu nunca tinha ganhado um abraço daquele na minha vida. É verdade, eu nunca tinha ganhado um abraço daquele na minha vida. Quando o Júlio me deu aquele abraço, sabe quando você fica duro assim, ó? Sem saber o que fazer? Estático. Eu fiquei assim, ó. Aí dei 3 batidinhas nas costas dele, assim. Eu nunca tinha ganhado nem do meu pai um abraço daquele. Nunca. Nunca na minha vida. Irmãos, eu me senti tão amado. Eu me senti tão querido. Sabe? Eu nunca tinha me confessado com ninguém na minha vida. A primeira vez que eu me confessei de verdade foi com o pastor Renato. Eu tive liberdade de chegar para ele e falar o que eu estava sentindo no meu coração. E a primeira vez que alguém me ouviu, sem julgamentos, com um olhar de amor. Queridos, vocês não têm noção quanto isso é precioso. O amor, ele une as pessoas. E através do amor podemos experimentar a verdadeira comunhão e unidade. Está lá em Efésios 4, 6. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Queridos, muitas vezes você pode dizer assim, mas eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Alguns irmãos já falaram para mim, Irã, mas eu não sei pregar. Mas você sabe orar, você sabe dar um abraço, você sabe dar um sorriso, você sabe pegar um copo de água. Atitudes de amor. Não se esqueçam disso. Amor não é sentimento, é atitude. E aí já para o final aqui, a transformação pessoal pelo amor. A gente fala muito em nosso tempo de avivamento. Queridos, o avivamento ele não começa de fora. O avivamento começa de dentro. É transformação de vida. O amor não apenas transforma as relações externas, mas também tem o poder de nos transformar internamente. Ao amar, somos convidados a confrontar nossas próprias limitações e a nos desapegarmos do egoísmo e a buscar a santidade. É um processo contínuo de purificação e renovação da nossa mente e coração. Sabe quando você fala assim, eu não dou conta? Posso te contar um segredinho? Você dá conta. Porque não é você quem tem força. Quem te capacita é Jesus. Você dá conta. E se você não fazer do jeito que aquela pessoa que você via fazendo, você vai fazer do jeito que Jesus quer que você faça. Porque foi Jesus quem te escolheu. Foi Ele quem te predestinou e te chamou para o corpo de Cristo.
E se Ele te chamou, Ele te santificou para a salvação por meio de Cristo Jesus. Lá em Mateus 5, 44 e 45 diz: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. O amor transforma nossos corações, nos capacitando a perdoar, a buscar a reconciliação e a refletir o caráter de Deus em nós. Queridos, eu lembro quando... Eu vou falar uma coisa aqui que muitos irmãos vão achar bobagem. Eu tinha uns 8 anos de idade, uma vez um bandido foi assassinado. E aí eu comemorei. Aí minha tia, o nome dela é Tereza. Ela mora bem aqui no Parque Amazônia. Ela levantou do sofá e virou para mim e falou assim: meu filho, eu não sou crente igual você. Só que a gente não comemora a morte nem de um cachorro vira-lata na rua. Isso que você fez não é de Deus. Irmãos, foi o Espírito Santo de Deus usando ela. Eu nunca esqueci aquela mensagem, até hoje. Lembra daquele homem que foi assassinado, aquele Lázaro? Irmãos, ele fez coisas horríveis, é verdade. E eu tenho certeza que ele vai ser julgado pelo que ele fez. Mas quando ele foi assassinado, eu estava vendo pela TV na minha casa. O meu olho encheu de água. Sabe por quê? Ele era uma vida. Por mais que ele fosse horrível, era uma vida. E a vontade de Deus é que aquela vida fosse salva. Sabe, a vontade de Deus é que aquela vida fosse salva. Era uma vida. Sabe, nós temos que começar a entender isso. Essa atitude de amor. Nós temos que mudar o nosso coração, nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que aprender que o ódio não pertence a nós, que nos chamamos povo de Deus. O ódio é uma plantação do maligno no nosso mundo. A raiva é uma plantação do maligno. Essas coisas não pertencem a nós. A nós pertence o amor, a misericórdia, a nós pertence o perdão para a glória de Deus. Não pertence a nós a raiva, não pertence a nós a vingança, não pertence a nós a ira. A nós pertence o amor. E não dá para mim me chamar de cristão, não dá para dizer que eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, se eu acho bondade, se eu acho alegria na tristeza, na morte e na dor. Porque senão a mensagem de 1 Coríntios 13, ela não faz sentido. O amor não se ensoberbece, ele não se ufana, ele não se alegra do mal. Não dá. Não dá. Ou eu amo, ou eu não amo. E se você não ama, a palavra de Deus deixa bem claro. Ela chama esses de filhos do maligno. Não dá. Sabe, queridos, essa reflexão sobre o amor, ela é tão importante nos nossos dias. Porque muitos têm lido a Bíblia equivocadamente. Muitos falam, o amor vai acabar. A Bíblia não fala que o amor vai acabar. A Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria. A Bíblia nunca diz que o amor vai acabar. Mas o fato de uma coisa esfriar não significa que essa coisa acabou. O que esfria pode ser esquentado novamente através da chama do Espírito Santo de Deus, que não se apaga, que não pode ser extinguida, que não pode ser cessada, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é o próprio Deus vivo, Ele é o Consolador, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo.
essa chama ela não pode ser apagada. O inimigo não tem esse poder. Ele não tem. E nós temos que colocar essa reflexão em nossos corações. E aí, para concluir, o amor como um mistério divino humano. O amor é um mistério que envolve tanto a dimensão divina quanto humana. É um chamado para entrarmos em comunhão com Deus e com nossos semelhantes, sendo instrumentos de amor e graça neste mundo. Queridos, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal serve para temperar. Luz serve para dar direção em meio às trevas. A luz não pode se apagar. E o sal não pode ser insípido. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E aí, finalizando, como afirmou o teólogo Søren Kierkegaard, amor é um ato de fé e coragem. Um salto para o divino em nós e nos outros. E aí, lá no final, no verso 13 de 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, o maior é o amor. O amor é o elemento que ele nos conecta ao sagrado. E é através dele que nós podemos provar a perfeição da fé e da esperança em Cristo Jesus. Que nesta manhã nós possamos refletir sobre a profundidade, a importância do amor na nossa jornada cristã. Que esse amor ele seja alicerce de nossas vidas. Que ele permeie todas as nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos, que através do amor, eu e você possamos testemunhar a presença de Deus em nós e ao nosso redor. E que através dessa presença, este mundo tenebroso, ele possa ser transformado com graça, compaixão e justiça. Que esse fogo do Espírito Santo queimando em nossos corações nos leve a uma vida de amor genuíno. Onde essas características de 1 Coríntios 13 se manifestem em nossas palavras, ações e relacionamentos. Que o amor seja marca da Igreja de Nova Vida em Goiânia. A marca distintiva dessa igreja. Que o amor atraia as pessoas a este local. E que possamos ser a comunidade que reflete o amor de Cristo em tudo o que faz. E que assim seja honrado o nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?